Dia 30 de agosto do ano de 2015, estamos na Assembleia de Deus, Satalaia da última hora, a igreja que está feliz e viva, diga amém. Queridos, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 29, 2 versículos para a meditação. Êxodo 29, versículo 6. Que encontraram, digam amém. Amém. Irmãos, apenas leem que a minha Bíblia traz tão diferente. E a mitra porá sobre a sua cabeça, e coroa da santidade porá sobre a mitra. Versículo 8 diz assim: depois, para chegar seus filhos, eles farão vestir as túnicas. Versículo 9 diz: e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. Agora Epístola aos Hebreus 7, 28. Quem quer entender livros como Êxodo, Levíticos e Números, leia o livro da Epístola aos Hebreus. Alguns atribuem ela a Paulo, outros a Epáfras e outro um grande estudioso judeu. Prefiro me chamar de profeta anônimo. Diz assim, Hebreus 7, 28, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Pode sentar glorificando a Deus. Aleluia. Irmão, Deus me fez mudar uma trajetória interessante. Eu gosto de estudar a Bíblia todos os dias. E eu queria terminar de pregar a trilha sobre os profetas. Preguei sobre quase todos os profetas. Mas Deus disse, agora fala sobre o sacerdote. Falei, Deus, mas vou parar na trilha de mensagem. Para e fala sobre a lei cerimonial. Primeiro eu falei sobre a lei moral e agora estou na lei cerimonial. E no que diz respeito à lei cerimonial, no capítulo 29, essa é a terceira mensagem que Deus me dá. E falando sobre o ministério do sumo sacerdote, no capítulo 29 de Êxodo. Quem sabe o que significa a palavra êxodo? Êxodo quer dizer migração, partida, vem do grego êxodo. Moisés está aqui recebendo de Deus revelações. Ele está, segura essa moça aí para não cair. Ele está no monte chamado Horebe, ou Sinai. O Sinai é uma região grande, deserto. Então, às vezes, na Bíblia você encontra expressões Horebe e às vezes Sinai. Isso é de acordo com a redação do escritor judeu. Nesse capítulo 29, Deus está dizendo o seguinte: eu quero que aqueles que vão ministrar perante mim passem por uma consagração. Eu quero 2 carneiros, quero um novilho, quero o azeite, e eles não podem se apresentar diante de mim de qualquer maneira. Isso fala que o ministério de um pastor, de um ministro, não pode ser de qualquer maneira. Paulo ele fala que o obreiro deve ser irrepreensível e aprovado. Irmão, eu vou te falar a verdade, é tanta loucura que você vê hoje em dia pessoas que se intitulam pastores e profetas. Tem um no sul que ele disse para a igreja dele assim, olha, vocês, irmão, chega a ser até cômico, vamos fazer como leão, vamos marcar o nosso território com urina. E falou para os irmãos urinarem e marcar toda a cidade com a urina. Tem uma igreja no sul do Texas que pegou, falou, irmãos, pega a estaca e começa a demarcar aí, ó, onde você mora, porque tudo isso vai ser seu algum dia. Irmãos, é uma coisa terrível que vemos por aí. Falsos profetas. Pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer jeito. Deus disse,
para o sumo sacerdote. Eu quero que ele seja levita. Eu quero que ele venha da descendência de Arão. Se vocês não sabem, a tribo de Levi, o nome Levi quer dizer união. Eram várias e várias famílias. Vocês vão ver na Bíblia os filhos de Coate, os filhos de Corá. Você vai ver Datã, Abirão, são tudo filhos de Levi. Não é verdade? Igual no Brasil, tem os Soares, os Coutinhos, Queiroz, os Santos. Às vezes você encontra um Queiroz que é seu parente. Já encontrei uma irmã no Orkut que ela dizia assim, você não é meu parente, não? Eu falei, não, eu sou Coutinho, mas não sou seu parente, não. Mas, ó, os parentes que eu tenho no Rio de Janeiro, nem sei para onde fica, ela morava em São Paulo. Então, o que acontece? Aqueles que tinham que oferecer sacrifício a Deus deveriam ser da descendência de Arão. E, outra coisa, tinham que estar indumentados. Essa expressão no latim é indumento gratiae, que quer dizer graça comunicada. Ou seja, Deus não vai cobrar de você o que você não sabe. É igual blasfema contra o Espírito Santo. Um monte de gente blasfema todo dia contra o Espírito Santo. Você sabia disso? Paulo mesmo blasfemou contra o Espírito Santo e ele escreveu a metade do Novo Testamento. Porque a blasfêmia, irmão, só é considerada pecado diante de Deus, imperdoável, quando você não tem conhecimento da verdade. Por que os fariseus pecaram contra o Espírito Santo? Porque Jesus ficava todo dia pregando. Eles diziam, esse conhecimento não serve para mim. Aí a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmão, muitos ministérios hoje blasfemam contra o Espírito Santo por não entender isso. Nós vamos falar, irmão, de duas coisas, pelo menos, que diziam o que era um sacerdote e um sumo sacerdote. Eles tinham que se apresentar diante de Deus com 2 carneiros, como eu falei. Eles tinham que ter um novilho. Tudo aquilo apontava para Jesus. Ele era imolado, era jogado o sangue nas 4 pontas, assim. Eles botavam a mão nele, saiu o sangue, ele jogava aqui no altar. O resto pode jogar aqui na base do altar. O altar é a cruz, o sangue é o sacrifício de Cristo, não é isso? Vamos falar basicamente. Mas eles, antes de serem sacerdotes, precisam da unção, não é verdade? Mas antes da unção, precisam estar indumentados. Ou seja, eles têm que ter a roupa do ministro. Irmãos, o ministério dos levitas aqui estava no início. Mas na época de Davi, eles recebiam até salário. Hoje em dia, o que tem de gente que briga com o pastor, porque ele ganha R$2.000. Se aparece R$2.000, paga a noite sem dormir, paga ele ter que sair de casa de madrugada para expulsar demônio, aguentar o obreiro, que é um câncer dentro da igreja. Esse dia eu estava ouvindo uma das grandes autoridades bíblicas do Brasil, ele falou com um falso profeta, olha rapaz, sai dessa igreja, não vou te suportar mais, um falso profeta. Você está acabando com isso aqui, vai embora daqui. E quando o falso profeta saiu, Deus começou a derramar a unção dele. Irmão, ser pastor não é fácil. Por isso que eu nunca quis ser pastor. Eu preferiria ser cooperador. Deus é que foi me levantando. Eu falo, Deus, eu tenho certeza disso. É você mesmo, filho. Você vai ser erguido na minha casa como pastor. Eu nunca quis, irmão. Eu queria trabalhar como missionário. Era muito bom pregar, dar meus DVDs lá fora e eu vender. Deus fala, para com essa vida luxuosa. Você vai tomar conta de ovelha. Deus usou um dia um profeta, olha, você está fugindo da responsabilidade. Como assim? As ovelhas passam por você e você não faz nada, você fica quieto. Então, irmão, foi só conhecer o meu pastor e ele falou, irmão, eu estou te convidando para fazer parte da nossa convenção. Eu falo, Deus, então eu não posso negar mais, eu ficava só pregando de igreja. Eu não queria assumir responsabilidade. Deus disse, você é chamado. Primeira coisa para um pastor, para um ministro, é ele ser chamado. Mas o que Deus quer me chamar a atenção aqui no capítulo 29 de Êxodo, que dá para tirar muitas mensagens, é sobre a mitra e sobre a túnica. O que é a mitra? É a mitra, irmão, é basicamente um turbante. Ele colocava na cabeça dele, porque como ele ficava nas áreas desérticas do Oriente Médio, então para não sujar o pescoço do sacerdote, não é verdade? Então ele colocava a mitra, aí ele colocava um tipo de coroa na cabeça dele. Ele colocava uma fita azul e ele fazia 3. É como o Papa. Vocês já viram o Papa numa grande celebridade católica? Sabe que alguns cardeais, arcebispos,
eles usam esse tipo de mitra, esse tipo de coroa, que ele colocava na cabeça. E vem cá, o que isso significa? De acordo com Êxodo 19, verso 6, significa um reino sacerdotal, irmão. Deus, nessa época, estava dizendo, vocês vão reinar e serão sacerdotes. Mas o reino de Levi não era como o reino das outras tribos. O reino deles era dentro do templo. Eles iriam sobreviver do dízimo, da oferta, não é verdade? Cuidado você que é contra, né, a manutenção da igreja, a manutenção da vida do pastor. Pastor é sem vergonha. Pastor está comendo dinheiro da igreja. E eu conversei com o irmãozinho de uma igreja, aqui no Mucuri, falei, meu irmão, se alguém te entrega o dízimo ou a oferta, quem administra é o sacerdote da casa. Ele vive da obra. Amém? E era determinado em Deus diz em Malaquias para que haja mantimento na minha casa. Então, um dos símbolos do poder, a coroa, irmão. Oh, que coisa tremenda. Aí você vai lá para Pedro, no capítulo 2, verso 5, Pedro fala assim que nós somos edificados, casa espiritual, não é isso? Sacerdócio real para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, mas por Jesus Cristo. Então eu não posso abrir uma igreja, botar lá igreja, evangélico, pentecostal, Jesus na frente e nós atrás, e eu não entender nada de Bíblia, eu não saber nem o que é ser um diácono na igreja. Às vezes eu vi um pastor falar, vem cá, muita gente chega de paraquedas, ainda mais no movimento gigantesco, gosta de Deus, mas vem cá, você serviu a quem? Quem é a sua referência? Ah, não servi ninguém, eu era artista. E aí eu achei que eu posso ser pastor. Não pode, irmão. Não entendi nada, é como se eu fosse um curandeiro dizendo que sou médico. Entendendo? Estou precisando de quimioterapia e vou dar garrafada para os outros. Toma a garrafada. Irmão, ser o ministro do Evangelho tem que ter chamada. Chamada. E a mitra na cabeça do levita, o que iria na cabeça do sumo sacerdote, só que ele recebia um pouco mais de unção que descia pela barba. Isso o Salmo 133 fala, barba de Arão, não é verdade? E o outro levita, no caso, que isso aqui era como se fosse uma, vamos dizer assim, um reino mesmo. Morre o rei e vem o príncipe. Então, o filho mais velho ia ocupando o lugar do pai. E assim vai, e assim vai. Então, irmão, Deus ele estava dizendo, quer me servir, tem que ser do meu jeito. Um profeta, irmão, pode ser samaritano como Elias Eliseu, cuidador de boi. Pode ser caipira como Amós. Pode ser traído como Oséias. Pode ser estadista como Daniel. Pode ser um chorão como Jeremias. Pode ser um morador de Cafarnaum como Jonas, mas sacerdote não. É sério. Hoje em dia, pessoas que não estão nada na igreja tentam ter alguma coisa. Esse ministério ele se sustenta há muito tempo. E as pessoas que dirigem ele são sacerdotes. E quantas igrejas que vimos abrir e já fecharam, já acabou. Pessoas, irmão, não tem Bíblia para dar para ninguém. Não tem. Não tem moral, não tem ética, não tem vida com Deus. Então não entre no ministério que não é seu. A mitra, irmão, representa isso, uma coroa. E a túnica? A túnica era feita sob medida, com um pano, não igual esse meu aqui que é quente, era um pano que não deixasse o sacerdote sem graça. E ele tingia ele, colocava o cinto, né? Quando era o sumo sacerdote, quando era a época de consulta a Deus, ou época de sacrifício anual, o sumo sacerdote colocava o peitoral, o intumim, e eles, os sacerdotes não, eles ficavam normal, só com o cinto aqui e com as suas túnicas. A túnica representa o uniforme daquele que serve a Deus. Hoje, para nós cristãos, é a armadura de Deus. Entendeu? Tem que estar protegido contra o frio do deserto, contra os ataques do diabo. E quantas pessoas, irmão, que quando vão pregar, que me desculpe quem pregue, quem gosta de pregar sem paletó, mas não tem ética nenhuma. Eu vejo televangelista pregar de camiseta, cabeludo, com rabo de cavalo, entendeu? Eu vi um com cabelo de dread, eu não sabia se ele era um artista, se ele era um pastor.
Foi num programa. Entendeu? Irmãos, eu vou dizer, já tem sacerdócio gay. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Esse dia, dentro do 11, uma senhora que mora aqui no bairro, ela falou assim, quem vai salvar nós é as nossas obras. Eu não preciso ir para a igreja, não. Irmão, toma cuidado com isso. Tiago 3 fala do perigo da língua. Se você se coloca como fundador de um ministério, Jesus vai te entender como um pastor. Então qualquer coisa que acontecer, eu vou em cima de você. A irmã Zenaide, líder da União Feminina aqui. Ele vai falar com ela, não vai falar com as outras, não. Eis minha serva, se levanta um profeta aqui, que fala com as senhoras desse lugar, é com ela que ele está falando. Bom, Eva pecou primeiro que Adão, Deus quis falar com Adão. Bom, Jesus, quando ele fala, João, escreve as 7 cartas aí para a igreja da Ásia. Estou falando com os cabeças, com os mensageiros. Não estou falando com ovelha, não. Se a ovelha está mal pastoreada, é que o pastor está mal. Isaías 24, versículo 2 diz, o que aconteceu ao povo acontece com os sacerdotes. E Tiago 3 diz que vamos receber o pior juízo. Pior juízo. Você vê na internet loucuras, pastor falando assim, irmãos, entra quente aí dentro dessa grama aí, os crentes caem tudo ali. Pode comer a grama. Come a grama porque você é ovelha de Jesus. E os crentes comendo grama. Come grama, irmão. Teve um que foi questionar o homem de Deus. E outra coisa. Era um profeta de dentro da igreja. E 2.000 pessoas tinham mais respeito com um profeta do que com um pastor. Sendo que biblicamente está errado. 1 Coríntios 12:28, Paulo fala. Deus colocou em primeiro lugar a sorte. Então, existe uma hierarquia. Até no inferno tem isso. Até demônio respeita demônio maior que ele. Governo das trevas. Então, quando você vê a igreja desorganizada, é porque Deus não está ali, não. Nem demônio está ali, porque demônio é organizado. Demônio teme a Deus, respeita os homens de Deus. Se lá não tem temor, não tem respeito, não tem vergonha, e aquilo ali é pior do que o inferno. Porque até o inferno está melhor que certas igrejas. Aí esse profeta, ele levantou assim e falou assim, Emaná, você está fora da minha palavra. O pastor pregando dentro da Bíblia. E o pastor, com tanto medo do profeta, que é inferior a ele, que o profeta, ele é um porta-voz, mas o pastor é o cabeça da igreja. E o pastor já ia levantando para pegar o microfone do pastor, que foi convidado. E ele falou, Deus, o que é que eu faço? O pregador. E Deus falou assim, expulsa esse demônio que está na vida desse homem. Quando ele falou assim, Satanás, saia desse homem, espírito da mentira. Irmão, que a Bíblia fala que toda altivez que levanta contra nós, vem do diabo. Se você está dentro da palavra, qualquer autoridade contra você, é você que tem que botar o sujeito sentado. E sabe o que aconteceu, irmão? Manifestou tanto demônio nesse profeta, os bancos que estavam pregados no chão, ele arrancou um sozinho. E os 300 do grupo de oração, com a língua estranha dele, pá, no chão. Caiu tudo no chão. Mas vamos tomar cuidado, irmão, para não blasfemar contra o Espírito Santo e contra a autoridade daquilo. A mitra representa um sinal de poderio. Quem diz Apocalipse 1, verso 6? Porque Jesus nos fez rei e sacerdote e nos comprou para o seu Pai. Pedro ainda diz que somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. O que é povo adquirido? Estamos nas mãos das trevas. Pelo sangue de Cristo, somos adquiridos. Já não somos mais como o filho pródigo lá em Lodebar sem pastor. Agora temos um sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então a mitra, irmão, representa em primeiro lugar um reino. E ela vinha antes da unção. Você sabe o que eu quero dizer? Tem muita gente, irmão, que não tem vida com Deus e está ungido. Ele não conhece nada da religião cristã e está ungido. Ele profetiza, ele pula, irmão, cuidado com esse negócio, assim diz o Senhor, porque é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo, usar o nome de Deus em vão. Às vezes eu fui pregar num lugar, irmão, que gosta muito do reteté, e graças a Deus, nunca mais me chamaram para pregar lá. E o pregador que veio depois de mim, falou assim, irmão, olha o espírito da vaca aí, ó. Aí, o espírito da vaca, ele estava,
Aí eu tomo muito cuidado com isso. Fala, irmão. Vai falar em português? Ele, você, Deus vai colocar você num degrau mais alto. Levou tomar o lugar do meu pastor? Ah, o senhor é pastor? É, eu sou. Você não sabia não? É que eu fui com a roupa de manga comprida. Ah, é, esse espírito, eu não sabia que eu era pastor não, né? Você sabe o que eu vou fazer, irmão? Eu vou sair daqui, eu larguei os irmãos lá, fui embora. Fui embora. Isso é demônio, irmão. Isso é mentira. E gente falando em mistério. Irmão, em nome de Jesus, aprenda a ter discernimento. Não é Deus. Pessoas que falam assim, irmão, ó, eu estou vendo. Você vê? O que, irmão? A senhora está preocupada. É, irmão, tanta conta para pagar. É mesmo, irmão. Eu vi um monte de cheque passando na sua frente. Irmão, eu não trabalho com cheque. Eu não sei, irmão. Deus vai te levantar e a senhora vai ter problema com cheque. Quanto isso é mentira, irmão? É, ué. Não obedece pastor, mas ouve conversa fiada. A mitra, então, irmão, representa um sinal de poderio. Outra coisa, sinal de obediência. Deus tinha dito para ele fazer, Levíticos 8:9, você vê que Moisés, quando consagra ele, faz do jeitinho que Deus falou. Pegou os 2 cordeiros, pegou o novilho, imolou ele, colocou a mitra e ungiu. Moisés está ungindo. Botei uma mulher lá onde minha mãe trabalha, que ela não é pastora, e ela unge a casa todinha onde ela trabalha. E a casa continua uma tribulação danada. Que unção, né? Vale nada, né? E, minha filha, você não é presbítero. Se você quer que alguém seja curado, traz para a igreja. A igreja vai orar, o presbítero vai ungir, mas hoje em dia não. Estão ungindo tudo. Está vendo lá que eles vão ungir até banheiro, vão ungir o terminal, o cara lá bebendo. Bota uma igreja aí de um caso, Santa Ceia, se a pessoa está batizada, um conhecido meu que hoje é presbítero, falou, eu peço até perdão a Deus. Eu misturei aquela Santa Ceia com essa chata que estava comigo e bebeu. É, irmão. Irmão, as piores blasfêmias estão acontecendo nos dias atuais. Por quê? Porque o povo não faz como está em Josué 1:8. Andar prudentemente conforme a lei. Faz como quer, irmão. Abre igreja de homossexuais, abre igreja não sei do quê. Só igreja que o nome dela é Canta Lavaci. É, irmão, já botaram mistério ali. Por isso que as pessoas dizem que nós somos alienados. Sinal de obediência. Segundo Crônicas 26, do 16 ao 20, vocês vão ver o sumo sacerdote ficar na frente do rei, o rei querendo queimar incenso, o rei Uzias, quem é você para ficar na minha frente? Ele fala, aqui eu sou autoridade. O senhor não pode queimar incenso, porque isso é coisa de sacerdote. Ah, irmão, na hora que o rei se enfureceu, a lepra apareceu aqui, ó. Se você quiser conhecer o povo do ministério dos Levíticos, lê o livro dos Levíticos. Levíticos 13 diz que eles eram médicos também. Aí o sumo sacerdote olhou na testa do rei e falou assim, peraí, rapaz, tem um negócio branco na sua testa. Falei, tem um negócio branco? É, isso parece ser lepra. Perdeu o rei. Porque quis entrar numa coisa que não era para ele. 15 de 1 Samuel, já é Saul. Saul está esperando Samuel vir imolar o holocausto, mas ele não vem. E o povo começa a se despertar, e fala, eu vou indo embora, daqui a pouco os filisteus vêm chegando aí. Aí Saul, como já tinha visto a liturgia, falou, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Daqui a pouco chega Samuel, e aí Saul fala, ô meu amigo, como é que você está? Ele fala, rapaz, quem mandou você fazer isso? Irmão, às vezes é chato ser pastor, mas você tem que repreender. Tem que repreender, meu irmão. Não desculpar, você não é diácono, você não pode ficar fazendo isso não, você não é evangelista. Ou você está atuando numa área que não é sua. Eu tenho crente, irmão, que você não meteu o pezão no freio, ele não para não. Você está pregando, ele está lá do lado, não, mas não é errado, irmão, não tem isso. Dentro da igreja. Tem isso. Então, às vezes, temos que colocar a pessoa no lugar certo, irmão, por favor. Entendeu? Fica na sua chamada, tá bom? Ah, mas Deus me chamou para ser evangelista. Então, faça isso. Vou te dar colete, você vai evangelizar. Por enquanto, você é cooperador. Eu fiquei 8 anos cooperador, irmão. Não esquecer com isso. Você tem que fazer isso, irmão. Só tem pessoas, irmão, que quer mandar na obra, quer tomar o lugar do pastor e vai dar problema. Vai dar problema. Age na sua área. Aí você tem autoridade.
Você vê em 1 Crônicas, irmão, capítulo 11, versos 14 a 15, que quando Jeroboão levanta em Samaria, que ainda não era chamada Samaria, mas lá no Reino do Norte, um outro sacerdotado, eles expulsaram os levitas de lá, e eles voltaram para Judá. Irmão, homem de Deus, profeta de Deus, pastor de Deus, não fica em lugar bagunçado. Eu já reuni em várias igrejas, muitas delas eu saí, porque tinha pastores amaziados na vice-presidência. Porque o diácono estava em pecado com a irmã do ciclo de oração, mas o dízimo dele era bom. Então vamos deixar ele aqui. Porque a missionária que está vivendo amaziada com um homem ímpio, e a mulher dele está viva, daqui a pouco ela vai casar com ele. Vem cá, ela é divorciada? Não, ainda não. Vem cá, o senhor vai deixar a ter oportunidade? Manda aí, o dízimo dela é muito bom. Irmãos, vamos tomar cuidado, tem igreja cultuando mamon, que é a riqueza. E é um tipo de demônio também, se você não sabe. Então vamos tomar cuidado. Terceiro sinal que representava a túnica e a cabeça. O primeiro era um reino sacerdotal. Segundo, era um sinal de obediência. Terceiro, era um sinal singular. O que é isso? Ninguém pode ter ignorância. Ezequiel, você é poderoso, não é, Ezequiel? Sim, mas você é profeta, tá bom? Não se atreve a queimar incenso, não, com o meu pão da proposição, precisa ter problema, Ezequiel. Elias, você é zeloso, não é, Elias? Sim, mas não ofereça holocausto. Abraão, seu pai da fé, não é? Sim, mas aqui você é ovelha. Então, irmão, na igreja não tem prefeito, governador, juiz. Estando aqui você é ovelha. Entendeu? Ovelha. Não porque lá fora você faz lá fora. Igual nós somos pastores. Se você trabalhar, igual eu sou garçom, eu não falo nada onde eu estou trabalhando, estou só trabalhando. Ah, porque eu sou pastor, vou mandar nesse bar. Você manda na igreja. Aqui você é garçom. Então aqui na igreja, irmão, não muda os papéis não. Porque tem homem que se a mulher dele é pastora, e ele é um diácono, ele quer gritar com a esposa dentro da igreja. Não pode. Então não podemos esquecer que é um sinal para os escolhidos. Você pega 2 Crônicas 13, versos 9 a 12, você vê uma discussão entre reis. Você vê o rei Abias, representando o reino do sul, e o rei Jeroboão, representando o reino do norte. Ele vem com 800 mil homens. E Judá tem menos. Ele ficou só Judá e Benjamim. E o rei Abias dá um tapão nele. Falou, rapaz, você expulsou os levitas daí. Nós acolhemos eles e aqui eles oferecem o holocausto. De manhã e de tarde. Aqui se obedece a Deus. Irmão, às vezes você tem que bater de frente com certos pastores. Tem que bater de frente. Porque tem pastor, irmão, qualquer coisinha. Eu conversei com um presbítero, que é amigo meu, que está na casa de recuperação. Ele vira e mexe com a adultério. Falei, irmão, por favor, você é exemplo da igreja. Você é cursado, teologia, você é inteligente. Você tem que matar esse desejo mal. Você tem, irmão. Todos nós temos, igual eu amei muito uma mulher no passado. Eu sendo crente, já obreiro, ainda sentia saudade dela. E às vezes eu ia lá no bairro dela, atrás dela, sendo crente, para achar essa mulher. E Deus não permitia encontrar. Deus usou um irmão e falou assim, irmão, a Bíblia fala que você tem que ter domínio sobre isso. Não é isso? Colossenses 3, fazem morrer a vossa natureza. Ah, irmão, tá bom, eu recebi iluminação. Nunca mais, irmão, quis nada com essa pessoa. Nunca mais, graças a Deus. Então, irmão, você tem uma marca singular na sua vida. Você é ungido por Deus para fazer a obra. E unção em sentido espiritual é capacidade. Nem todo mundo pode liderar um ministério. Tem pessoa que é um pastor só local. Tem uma visão pequena. Tem pastores que são bispos primários. Eles têm estrutura para pregar na TV, no rádio, para multidões. Então, irmão, se não é o seu tempo ser pastor presidente ou bispo primário, fica no seu tempo. Fica no seu tempo. Nós vemos também, irmão, em Levíticos, capítulo 3, versículo 8, que se for obedecido. Hebreus 7:11. Vocês vão ver que o sacerdócio só era legitimado se fosse levita. Não adianta pegar Judá, de onde Jesus diria,
Até Jesus não poderia oferecer sacrifício, que ele é sacerdote hoje no céu. Assim diz a Epístola aos Hebreus. Na terra, Jesus era profeta. Por isso que muitas vezes alguém fala, eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu és mestre, mas não vejo que tu és sacerdote. Então, Jesus não podia oferecer sacrifício também. Se botasse Jesus dentro do templo, ele ia ficar vendo o sacerdote agir. Ele ia tentar ensinar as pessoas, você aí cometeu pecado, você precisa fazer isso e isso. Ele não iria entrar. Tem coisa, irmão, que nem Deus entra, e tem gente que quer entrar, quer falar mal de você. Criticar a maneira como você ministra, como você prega, se a voz é baixa, se a voz é alta, se você tem esforço, se você não tem esforço, se você lê a Bíblia, se você tem um Mobral. Irmão, ninguém entra no seu ministério. É claro que ele tem que se aperfeiçoar, mas ninguém tem nada a ver com a maneira como Deus te usa. Quarta coisa, é indispensável para a unção. Você pega Êxodo 29, versículo 6. Diz assim, e a mitra porá sobre a cabeça, a coroa da santidade porá sobre a mitra. Como eu falei, de 3 pontos. E olha só, o 7. E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, e assim ungirás. Isso aqui em sentido religioso, irmão. A pessoa não poderia ser ungido, um sacerdote sem ser levita e sem estar uniformizado. Isso fala da visão que Deus também dá ao pastor. O pastor fala, irmãos, todos com cabelo curto, todos aqui, paletó fechado, todos aí, irmão, e que tem de gente que vai dizer que isso é legalismo, isso é besteira, eu posso andar com o cabelo lá nas costas, eu posso ter um bigode que parece um anúncio lá de fora. Eu posso botar um sapato amarelinho, parecendo um apresentador de programa. Eu posso usar um paletó igual um kimono de karatê, aí eu amarro aqui, e fica aqui, Paulo fala, obreiro aprovado, não é isso? Aprovado. Quer ver Paulo obediente a Pedro? Atos 15, uma discussão tremenda. Eles discutindo sobre a questão da circuncisão. Vem cá, nós vamos circuncidar esses que são gentios. Aí Pedro toma a palavra. Quando ele toma a palavra, acaba o problema. Acaba o problema. Olha, eles só não vão se fornicar e nem comer comida sufocada. Nada de botar peso nas costas de irmãos. E acabou. Olha aí a unção do sumo sacerdote. Acabou. Você vê que Paulo, um homem instruído, ele quebrava o pau e alguém, não, porque você não é nada. E aí um discute isso aqui quando Pedro toma o irmão. Acabou. Quem é ungido para a obra tem autoridade e deve ser respeitado. Quinta coisa, irmão, estatuto perpétuo. Essa é a última, para enxaguar a boca. Versículo 9, Êxodo 29. E o cingirás com cinto. Paulo lá na frente fala, cingir os homens com a verdade, não é isso? Seja preso com a palavra de Deus. Arão e os seus filhos, e lhes atarás as tiaras, botar a coroa aqui, o turbante, hoje representando o capacete da salvação, né? Para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, assim consagrarás Arão e aos seus filhos. Era o estatuto perpétuo. Arão morre, vem Eleazar, vem Finéias, vem tantos outros que vieram, todos deveriam fazer. E aquele que tentasse mudar isso, iria morrer. Entendeu? Por que muitas igrejas acabam? Porque fazem o que querem dentro do templo. Teve uma igreja de São Paulo, grande, rica, opulenta, e o pastor disse, hoje a nossa Santa Ceia será diferente. Vamos trocar o pão por mandioca e trocar o suco de uva por garrafa. Quer fazer lanche, irmão? Vai para o baitacão, irmão. Que é a cantina da igreja, mas botou no sagrado. Vamos comer mandioca com garrafa. E acabou a igreja. Acabou. Acabou. Irmãos, em nome de Jesus, não mude nada do que a Bíblia diz. Deus deu a visão ao seu pastor, vamos estar todo sábado na praça pregando, vai lá. Ele crê, não vou não, estou cansado. Inventa que vai trabalhar.
Irmãos, entenda bem, essa visão que está tendo é Moisés, ele vai passar para Arão nem sabe ainda. Mas é um estatuto perpétuo. Deve ser sempre isso. Como é que se entende isso na graça? É obedecer a palavra de Deus. Se você tem na sua mente o que Deus te revela para o seu ministério, ser santo, ser irrepreensível, andar de acordo com a palavra de Deus. O pastor falou uma coisa séria sobre linguajar, que hoje em dia está difícil, irmão. Você vê pessoas crentes. Esse dia tem um cidadão aí na internet que diz que ele está acima da média. O que teve de gente metralhando ele, até pastores andaram falando dele. Porque ele disse, eu estou acima da média. Se botar qualquer cantor aqui em cima, eu boto no bolso. Voz do diabo, com certeza. Mas é como eu falo com vocês, irmão. Nós temos que, com base nas escrituras, entender que o linguajar do crente é santo. O que ele tinha que fazer? Irmãos, eu agradeço muito a Deus pela fama e a prosperidade que Ele tem me dado. E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas hoje em dia, irmão, o linguajar de muitos é o linguajar do inferno. Eu prego mais porque leio mais, porque oro mais. Tem um apóstolo aí, que Deus me perdoe. Ele chega a dizer, olha, pega essa toalhinha, mas antes contribua com R$70 para a igreja. Se você não estudar, se eu fosse você, não levava a toalhinha, não. E outros também, irmão, vendendo coisas dentro da igreja, vassoura, leva a vassoura consagrada. Você leva para sua casa e vai varrer os demônios tudo para fora da sua casa. Irmãos, é tanta loucura que foge o escopo da palavra de Deus. Quer ver outra mentira? Ah, eu fui no inferno. E lá Deus me mentira pura, irmão. Me mostra na Bíblia um versículo que mostra que alguém foi ao inferno. Ninguém foi. Eu vi o diabo sentado. Ah, quando Jesus morreu, o diabo ficou fazendo uma mentira pura. Jesus chama Pedro de quê? Diabo. O que Pedro fala? Que pena do Senhor. Ele não vai morrer. O diabo não queria que Jesus morresse, irmão. Compreenda bem. Já Judas que ia trair, ele fala, amigo, aqui você traz o Filho de Deus com beijo? Judas estava ajudando o plano de Deus, que era matar Jesus, para que a nossa salvação hoje fosse realidade. Agora, se alguém falar assim para mim, olha, eu creio que alguém teve uma visão do céu. Paulo teve, Pedro teve, eu creio. Agora do inferno não. Mesmo porque a Bíblia não mostra esse inferno, como muita gente fala. Fala de Satanás ao nosso redor, bramando como um leão. Meu irmão, tem coisas fora da Bíblia que estamos acreditando. Cair no espírito, representar de Jesus, loucura, coisas que não tem na Bíblia, irmão. Mas se chegar um aqui, curar e começar a falar, oi, tem uma igreja, irmão, toma cuidado, ora pelo Brasil. Eles estão pegando a Bíblia e enterrando ela. Então a igreja aí, vamos enterrar a Bíblia. Agora só quem vai falar é Deus. Aí você enterra a sua Bíblia lá na sua casa e chega aqui e o diabo começa a falar com você. Já tem isso. Irmãos, vamos nos apegar à palavra. Deus, quando usa esse capítulo 29, ele está dizendo, Moisés, fala com Arão, para prestar atenção. 2 cordeiros, um novilho, uma vez são santos. Quero também que eles estejam vestidos diante de mim, para que recebam a vez. Pessoas, irmãos, que não têm comportamento cristão, que estão ungidos por Deus. Pessoas que não têm igreja para reunir, que estão ungidos por Deus. Pessoas que mentem com a Bíblia na mão e dizem que estão ungidos por Deus. Irmãos, isso é espírito de rebelião. Vamos tomar cuidado. Quem passou, irmão, fez safacão. Teve um que ele era presbítero numa igreja aqui, ó. Foi inventar de abrir uma igreja lá no Vale do Sol, uma que ele não sabia nem dirigir culto. Resultado, ele se enfiou num problema danado com as pessoas do lugar e a igreja acabou. Irmão, quem quer fazer a obra de Deus tem que ter chamada, tem que ter capacitação, paciência, amor por ovelha. Você já viu uma ilustração na internet do bom e do mau pastor. O bom pastor ele vai na frente das ovelhas, guiando ela, né? E as ovelhas ouvem e ele segue. O mau pastor no Oriente, ele tem um tipo de vara e ele vai curando a ovelha. Vai, batendo nela, vou vender você. E não é isso que acontece? Pessoas que não são pastores, não são.
E a pastora de um amigo meu aí, que ela chega a blasfemar, dizendo que não existe profecia, revelação, entendeu? Não fala que as outras... E é uma pessoa que não tem chamada. Meu irmão que não é crente fala, essa mulher pode ser pastora, também pode. Entendeu? Então o cristão, ele é identificado pela sua roupa, ele é identificado pela sua maneira de falar, de pensar, de agir, de ser. Então se você vê uma pessoa, eu sou pastor, e aí, brother, tudo bom? Vamos pegar a onda, tem uma igreja por aí, ué, que você, vamos batizar os crentes, vai lá, manda 10, aí vem o toboágua, aí o pessoal, pum, batizo você em nome de Jesus Cristo. Ainda diz que é bola de neve, irmão, vai só aumentando os problemas. Irmãos, é sério, quando formos prestar conta, Jesus vai olhar com os líderes da igreja. Quem era você? Eu sou fulano. Eu fiz parte de um corpo diaconal da igreja quadrangular por 30 anos. Deus vai falar, eu nunca ouvi falar nesse corpo diaconal. Mas eu pregava tanto e eu sapateava, mas eu nunca ouvi falar. Eu sou formado pelo Instituto Lewis, lá de Illinois, nos Estados Unidos. Eu também me formei com grande graduação lá na Inglaterra, no Instituto William Daniel. Eu sou um camarada que tem 3 doutorados. Deus fala, engraçado, eu nunca ouvi falar nesse Instituto Teológico. Deve ser alguma coisa estranha. Eu nunca ouvi falar nessa gente. O senhor já ouviu falar em William Daniel? Já. Ele escreveu a Bíblia em irlandês. Mas eu não conheço você, engraçado, né? Mas eu tenho roupa de crente, engraçado. Você lembra da parábola das virgens? Todas elas se vestiam igual. Mas eu não vejo a unção que mostra quem você é. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos pegar coisas religiosas. Você pode ver que em Jeremias 22, esses sacerdotes estão com a mesma roupa que Arão está. Mas não tem, irmãos, organização e não tem vida com Deus ali. Na época, os profetas, irmão, põe a coisa na sua cabeça. Eles são um acidente de percurso. Deus nunca quis que existisse profeta dentro de Israel. Ele queria falar através do rei e de Arão e dos seus filhos. Eles tinham Urim e Tumim. Agora, quando o sacerdócio estava com problema, aí Deus levantava alguém que estava na brecha. Entendeu? A palavra profeta vem da expressão malaco, quer dizer mensageiro. Prófeta, falar em nome dele. Então Deus usava o plano dele. Amém? Para poder falar. Por isso que os profetas iam para o monte, que o tempo estava corrompido. Amém? Então, irmãos, não vamos esquecer que ser cristão significa ter túnica, ou seja, roupa de crente, mente de crente. Você tem que entender que você é um príncipe. Você não pode falar qualquer coisa. Você tem que viver uma vida separada do mundo. Às vezes a minha família está lá assistindo, sei lá o que, na casa deles, eu vou para a minha casa. Vou ouvir louvor, vou ouvir pregação, vou estudar a Bíblia. É assim que temos que ser. O que o pastor Marcos falou é verdade. Às vezes Deus não nos recebe como filhos. Por quê? Nossos amigos, irmãos, são pagodeiros, são forrozeiros, são ladrões, são paqueradores, são jogadores de videogame, entendeu? São pessoas mentirosas, que vão para a igreja apenas para dizer que tem uma religião, que não se envolve intimamente com Deus. É igual Constantino, que diz que teve uma visão de uma cruz de fogo, e alguma voz dizia assim, sobre este símbolo prevalecerá. Aí ele bota o símbolo da cruz, que foi o símbolo que matou Jesus, que a cruz para nós, evangélicos e protestantes, é um símbolo de sacrifício. Para eles lá é um símbolo de bênção, eles sabem que não é. Aí o que acontece? Eles tinham uma vitória esmagadora, e tudo a chamada igreja católica. E aí o que acontece, irmão? Acontece o que nós vimos, morte em nome de Deus. Mas ele ouviu uma voz que falou com ele. Não é verdade? Era um líder de uma igreja, mas nunca se batizou, nunca leu a Bíblia, nunca se interessou por nada. Faz o que vocês quiserem aqui, eu quero ficar o dinheiro que fizer. Entendeu, irmão? E tem liderança assim, irmão. Não quer saber de nada, não visita a ovelha, não tem interesse de entender as escrituras, não tem interesse de estar nos cultos. Eu sempre digo, irmão, que não existe igreja Cristo em casa. Não existe. O Salmo 77, verso 13, para finalizar, diz que
Senhor, o teu caminho está no santuário. Você quer entrar no caminho, irmão, tem que estar na igreja. Esse negócio de crente, Cristo em casa, assistindo essa novela 10 Mandamentos, que está cheio de heresia. Está cheio de heresia, tem coisa ali que nem está na Bíblia. E o que diz o Apocalipse 22? Aquele que acrescentar, vai acrescentar praga. Você vê nessas novelas, irmão, coisas absurdas. Você vê coisas que não tem na Bíblia. Por exemplo, a mulher de Urias, confessar para Urias que ela tinha traído ele com Davi. Onde que está na Bíblia? Mas as pessoas veem e acham lindo aquilo. Porque todo escritor, porque eu já fui escritor, ele tem que dizer toda a verdade. Quem acompanha a novela, saiba que tudo aquilo que só você sabe, os personagens têm que saber. É uma ética do contador. Só que na Bíblia não tem. Você não pode acrescentar, irmão. E o que tem de crente, irmão? Aprende a pregar com filme. Eu já vi filme de Noé, que eles dizem que Noé não podia ter relação com a esposa dele. Não podia. E outra coisa, as pessoas não morreram todas ali, não. Tinha alguns no bote salva-vidas que queriam atacar Noé. E Noé não estava com vivo ainda. Cortava ele tudo na espada. Irmão, rapaz, é engraçado as cenas do filme, você chegar para o lado de fora e ver o sol lindo. Falei, meu Deus, cadê o dilúvio? Irmão, vamos aprender com a palavra, irmão, com a palavra de Deus. Vamos aprender com a palavra, amém? Vamos orar a Deus. Deus possa estar abençoando os irmãos.